Choro compulsivo, riso histérico e euforia. Assim se resume a torcida do Vasco nessa partida sensacional. Partida que foi dificílima. O Atlético Paranaense jogou muito, né? Não teve facilidade para o Vasco vencer essa partida, mas com um gol, com a tabela magnífica entre Puma Rodrigues e Thiago Mendes, o gol sensacional. O Santos que pegou 5 bolas dificílimas e o Léo Jardim, 3 bolas dificílimas, uma pressão agora no final do jogo, né? Nos 15 minutos finais, mais os 5 de acréscimo, os 20 minutos finais. O Vasco dessa vez conseguiu suportar essa pressão e apesar de ter começado a rodada na zona do rebaixamento, agora é o 8º lugar do Campeonato Brasileiro e como eu já tinha dito em vídeos anteriores, não perdeu para nenhum dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro hoje. Então eu falei e vou falar de novo. Se o Renato Gaúcho tivesse assumido esse time no início do ano, o Vasco estaria entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo que você que ouviu. Salve minha família vascaína. Tamo junto aqui para mais um vídeo no canal, bastante emocionado, bastante satisfeito, como eu disse no começo do vídeo, foi riso histérico, choro compulsivo e euforia. Hoje foi resumido hoje o jogo do Vasco. E se você é novo por aqui, você é vascaíno, comemorou essa vitória, Hugo Moura que hoje jogou muito, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Tá vendo esse botãozinho que tá escrito like aqui, ó, que tá escrito inscreva-se aqui? Mete o dedo nesse botãozinho, hoje é o dia, vascaíno para vascaíno. Deixa aquele joinha, a mãozinha que tem um joinha, taca o dedo nela, fica bem aqui embaixo aqui no vídeo. Taca o dedo no joinha, vamos falar um pouco desse jogo hoje. Renato Gaúcho que surpreendeu ao colocar o Spinelli como titular, Hugo Moura também de titular, que jogou muito hoje, né? Botando o Tietê no banco, Thiago Mendes, excelente, é o nosso xerifão, é o nosso líder mesmo em campo, Rojas hoje que jogou muito, apesar de ter dado mole naquela falta que o jogador foi bater, né? E ele ficou impedindo ali a cobrança da falta e ele tomou aquele cartão amarelo, vai ficar fora Thiago Mendes e Rojas para o jogo contra o Internacional no sábado. Também teve polêmica, né? O jogador do jogador Zabelli do Atlético Paranaense não devolveu a bola para o Vasco, que o Hugo Moura sentiu a coxa, colocou a bola para fora, não fez o fair play, né, do futebol, que o juiz não pode obrigar o cara a fazer o fair play, mas ele deveria ter feito, foi cobrado por isso, mas infelizmente o juiz não pode opinar nessa questão. Nessa questão tem que ficar entre atleta com atleta. Isso é o lance polêmico que eu quero que você comenta aqui. Zabelli fez certo? Zabelli fez certo? Não fez certo, na minha opinião. O Vasco fez um excelente primeiro tempo, um jogo lá e cá, mas o Vasco teve mais oportunidade no primeiro tempo, o Vasco foi mais efetivo. Andreas Gomes continua fazendo a mesma coisa que eu falo, que ele sempre faz. O Andreas Gomes é aquele cara que acerta todas as perguntas da prova, mas na hora de tirar o 10, ele não escreve o nome na prova, entrega a prova sem escrever o nome e tira 0. Tem que efetivar. Andreas Gomes joga muito com a cabeça baixa, é um excelente jogador, é muito importante no nosso esquema de jogo, mas ele falha, ele peca nessa questão que eu tô falando. Na hora de finalizar a bola, ele não finaliza, né, adequadamente, né? Tivemos ótimas substituições. O Hugo Moura que eu achei que ia sair, não saiu. O Spinelli já cansado, deu vaga para o Nuno Moreira no final do segundo tempo ali, que também deu mais um gás. O Vasco agora parece que aprendeu a segurar a bola, cadenciar o jogo, não ficar afobado, né? Primeira partida pelo Campeonato Brasileiro que o Vasco não leva gol, então vou pedir você de novo a sua opinião. No caso do fair play, o Zabelli errou, ele deveria ter devolvido a bola, uma vez que o Hugo Moura sentiu a perna, a bola estava no domínio dele, ele botou para fora por conta, né, da cãibra que ele teve na perna e o Zabelli não devolveu, foi cobrado por isso. E o Vasco, né, dessa vez conseguiu fazer uma partida digna de Vasco da Gama. O Vasco da Gama que melhorou bastante. O Vasco da Gama hoje é 8º colocado nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Para quem ficou falando o ano inteiro do Vasco cair, do Vasco brigar para não cair, 8º colocado não é brigar para não cair. Tá certo que o que separa o
Nuno Moreira, como eu dizia, que entrou muito bem, substituindo o Spinelli, né? Adson também cansou um pouco, devido a ele ter muito tempo ficado parado, foram 1 ano e 8 meses parado também. Adson que deu voz, deu vaga para o Brenner, que perdeu um gol incrível, que é digno de Brenner, perdeu o gol da forma que ele perdeu no final dali do segundo tempo ali, no finalzinho do jogo, né? Teve também o Rojas, que tomou o segundo cartão amarelo, deu vaga para o Tietê, que já também já estava cansado, né? Jogou muito, a intensidade do jogo foi demais mesmo e tinha que sair mesmo, né? O Pitão saiu pro Lucas Freitas para dar uma segurada ali na zaga, né? E o Andrés Gomes saiu pro nosso cria, nosso relíquia da colina, o Ramon Rick. O Vasco hoje jogou uma partida digna de Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama foi cirúrgico. Hoje o Vasco da Gama conseguiu, né, o que o Vasco da Gama há tempos não conseguia, segurar o segundo tempo, não dar oportunidade para o adversário fazer o gol de empate, até mesmo da virada. O Vasco que tem esse defeito, há muito tempo o Vasco vem tendo esse problema de tomar gol no final do jogo, cedendo um empate, né, e não conseguindo consolidar a vitória de forma adequada. Hoje, para mim, na minha opinião, esse jogo foi um jogo digno de um time que agora sim tá pegando definitivamente o DNA de campeão. Eu sei que você vai rir, eu sei que você vai falar que não vai ser campeão. Teve um aqui ainda na live que falou que quando o Vasco voltar a ser campeão, o Pato vai usar sapato, e eu falei para ele, ó, pode preparar o Lucival, pode preparar o sapatinho do Pato, que esse ano o Vasco vai voltar a ser campeão, vai voltar ao lugar, né? Agora que o Vasco tem aquele pacotão de reforços que eu acabei de citar em vídeos anteriores, se chegar mesmo, que é o caso de Cebolinha, para mim o mais certo até o momento é a Arboleda, que o Vasco vai fazer essa troca com o Marinho Nestroso, que ainda não completou as 13 partidas, o Arboleda também ainda não completou as 13 partidas, então eu acho que o Vasco vai concretizar essa transferência. Já temos dois meninos, que é o Andrei Fernandes, que vai subir, já temos também o Ramon Henrique, que subiu e tem feito ótimas partidas, um menino de 20 anos, que não tem medo de jogar, não se esconde do jogo, se apresenta para jogar, vem tendo ótimas atuações. Começou surgindo na Sul-Americana, quando o Vasco teve que mandar o time sub-20 lá para a Argentina para disputar contra o Barracas Central. Vasco que agora pega o Internacional sem Thiago Mendes e sem Rojas, devido ao terceiro cartão amarelo, vão ficar fora. Eu até agora não entendi porque o Renato Gaúcho não colocou o Cuiabano, de repente foi uma medida que a comissão médica deve ter instruído ele a não colocar, para dar mais um respiro para ele se preparar mais ainda, que agora teremos o jogo né, contra o Internacional no sábado. Não sei se dá para ele usar o Lucas Piton também nesse jogo, substituindo ali o Rojas. Apesar de nós termos o Adson que para mim já é titular e Rojas já é titular. Esse time que entrou hoje praticamente é titular, com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta e Robert Renan, e com exceção do Cuiabano na direita, que entrou ali Thiago Mendes, Hugo Moura e Rojas. Na frente entrou Andreas Gomes, Spinelli e Adson. Esse, para mim, é o time titular do Vasco. A não ser quando o Vasco tiver de poupar alguns jogadores, né, para alguma competição ou outra, que o Vasco agora tem desafio no meio de semana aí contra o Paysandu, tem o jogo de sábado contra o Internacional, mais uma semana dificílima, sempre jogos dificílimos, como eu venho sempre falando. O Campeonato Brasileiro não é um campeonato fácil de se jogar, tanto que o oitavo colocado, que separa do 17º, que é o primeiro da zona do rebaixamento, são apenas 6 ou 5 pontos. Então, o Campeonato Brasileiro é o melhor campeonato do mundo, na minha opinião. Times de lá de fora, se viessem para cá, poderiam até ganhar, mas teriam dificuldade de ganhar. E eu volto a falar com você. Se você gostou desse jogo, se você é vascaíno de verdade, me aproveita e me ajuda deixando o like aqui, nesse dedinho aqui, ó, nesse botãozinho de like aqui, ó, tá escrito inscreva-se. Mete o dedo aqui, nessa mão que tem um joinha aqui, ó, também, mete a mão nessa mãozinha do joinha aqui, ajuda nosso canal a continuar crescendo, esse canal feito de vascaíno para vascaíno. Eu dei agora meu parecer a respeito do jogo. O jogo para mim foi emocionante do início ao fim. O Vasco até o fim não estava com nada garantido, pois o Atlético Paranaense, apesar de ter vindo da segunda divisão, né, é um time que vai brigar por coisas grandes esse ano.
Todos diziam que o Atlético Paranaense ia sofrer, ia oscilar, ia perder, não sei o quê, mas o Atlético Paranaense mostrou que não é assim. Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos vocês por assistir o vídeo, comentar no vídeo, né? Que vocês sejam muito bem aí, que termine muito bom aí o Dia das Mães com cada um de vocês. Feliz Dia das Mães. Um abraço à mãe de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.